Irmãos, é um privilégio nós juntos adorarmos a Deus e podermos também estudar a palavra dele. E eu tenho pedido a Deus que isso não seja algo assim rotineiro, algo que a gente faça mecanicamente. Eu como pastor aqui à frente trazendo a palavra e os irmãos vindo aos cultos, né? Que não seja algo assim, né? Não tem para onde ir, eu vou lá na igreja. Eu sei que os irmãos teriam outros lugares para ir, né? Eu tenho certeza. Mas nós queremos pedir a Deus que esse tempo seja um tempo de encontro realmente da nossa alma, do nosso espírito com o nosso Deus, um tempo de adoração a Ele, um tempo de ouvir a palavra dEle e deixar que Ele fale ao nosso coração. Eu tenho pedido a Deus que durante a mensagem, Ele fale ao meu coração também. E Ele tem falado. Às vezes algo que eu não, enquanto eu estava preparando a mensagem e tal, não me veio à mente, o Espírito Santo de Deus acaba trazendo enquanto a gente está falando. Às vezes textos da Bíblia, ele acaba trazendo. Então, esse ouvir a voz de Deus, através da palavra dele pregada, não é somente dos irmãos, mas é do pregador também, do pastor. Então nós também somos abençoados por Deus através da palavra dele. E tá bom, então vamos lá, né? Salmo 57. No Salmo 57 nós temos uma petição e uma oração de Davi, que é muito grave. Ela é cheia de sentido. Ela é uma oração breve. Só tem 11 versículos. E Davi, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que em cima, bem em cima, essa aqui que eu estou usando agora não está escrito isso, mas as outras versões está escrito não destruas. Não destruas, Davi pedindo misericórdia a Deus, pedindo misericórdia com referência a Saul, quando Saul tinha sido colocado nas mãos de Davi para que Davi pudesse matá-lo. 1 Samuel capítulo 24 que descreve esse fato detalhado, quando ocorreu que Davi entrou numa caverna lá em En-Gedi, e também Saul depois acaba entrando naquela caverna. E Davi acaba, todos os homens que estão ali com Davi dizem: olha, esse é o momento. O Senhor o está entregando nas suas mãos. Vai lá e acaba com ele. E Davi acaba indo lá, mas o que Davi faz? Ele corta um pedaço da roupa de Saul, do manto, da orla lá de Saul. Ele corta um pedaço. E Saul não percebe. E Saul sai da caverna, vai embora. E então, quando ele já está longe, Davi então grita, e Saul olha para trás, e Davi coloca lá esse pedaço, esse pedaço do tecido lá da roupa de Saul. E Saul então reconhece que de fato Deus cuidou de Davi. Então Davi está pedindo misericórdia a Deus, para ele não fazer isso, Davi não fazer isso. E esse versículo os irmãos já tem aí na tela, faz parte desse capítulo 24. Eu só quero ler esse versículo que nós acabamos mencionando agora. 1 Samuel 24:10. Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos, Davi quem está dizendo, está falando para Saul, com os teus próprios olhos, como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna.
alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Então Davi teve tudo para matar aquele que o estava perseguindo ferrenhamente, querendo matá-lo. Davi poderia tê-lo matado. E Davi, então, ele pede misericórdia para Deus, para que certamente havia, quem sabe, desejo no coração de Davi fazer aquilo, porque os seus soldados estavam dizendo: olha, vai lá, acaba com ele. Mas Davi pede misericórdia a Deus para não destruir, não matar a Saul. Nós temos 4 salmos intitulados Não Destruas. O Salmo 57, que nós vamos ver agora, o Salmo 58, o Salmo 59 e o Salmo 75. Em todos eles há uma declaração da destruição dos ímpios e da preservação dos justos, aqueles que temem ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, tanto quem fala quanto aos que ouvem, para que a tua palavra seja entendida de maneira muito clara em cada um de nós, e que cada um de nós também, ó Deus, enquanto a tua palavra está sendo ministrada, seja desafiado pelo Senhor, através da tua palavra, a transformações que o Senhor quer operar na nossa vida, quem sabe rumo que o Senhor quer dar à nossa vida, que não é o rumo que nós a estamos conduzindo. Enfim, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso coração nesta hora, nesta noite, ou nesse tempo da tua palavra, que isso aconteça para o benefício de cada um de nós, para a glória do teu nome, para que as pessoas reconheçam que o Senhor de fato é o Deus único e verdadeiro. E Jesus Cristo, teu Filho, é o único e suficiente Salvador. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Então aqui é dia de perigos que Davi está passando aqui. Davi está cercado pelo perigo. Ele sente-se como se estivesse no meio de feras que estavam rugindo, querendo estraçalhá-lo. E na realidade, Davi, ele está gritando por socorro. Nós vamos olhar nesse salmo. Deixa eu tomar uma água aqui também, que a minha garganta está sentindo também. Então Davi está gritando por socorro diante da situação perigosa pelo qual ele está vivendo. E agora ele emprega essas palavras em forma de súplicas a Deus. Então veja aí a partir do versículo 1 do Salmo 57. Nos diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Versículo 4. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são flechas, são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Versículo 6. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Veja, meus irmãos, as condições variadas do coração de um homem, de uma pessoa que quer agradar a Deus, mas ela está cercada de inimigos gratuitamente, porque Davi não havia feito nada negativo para que ele sofresse aquela perseguição que Saul
está incitando contra ele. Mas essas condições variadas do coração desse homem está numa mesma ocasião. Ele coloca na Bíblia: em ti a minha alma se refugia. Nós acabamos de ver. Estou em meio a leões. Ele está falando, não é de animais, não. Ele está falando de pessoas que têm aquele mesmo sentimento que esse animal feroz tem quando ele está com fome, quando ele está a fim de pegar a sua presa. Estou em meio a leões. Depois ele diz: fiquei muito abatido, meu coração está firme. E por isso é que Davi repete, e ele começa a louvar a Deus, através do texto que nós vamos ver. Veja o versículo, aliás, ainda nesse texto que nós estamos olhando, é interessante como que a maldade do ser humano é capaz de provocar medo nos outros, é capaz de usar de meios para tentar destruir pessoas. Aqui está falando de lanças, de flechas, de dentes, que são lanças e flechas. Então, mostrando a maneira como essas pessoas são afiadas, estão dispostas a tudo para destruir alguém que está querendo viver nos caminhos de Deus. Eles prepararam armadilhas, mas Davi ficou muito abatido, ele está dizendo aqui, mas essas pessoas acabaram caindo na mesma cova que prepararam para Davi. O texto aqui está dizendo isso. Então, no versículo 2, Davi diz: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Então veja bem, ele repete o nome de Deus aqui: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Eu entendo que Davi está aqui lembrando de quando Samuel foi lá para ungí-lo rei, quando Saul ainda governava. Certamente ele não conhecia Saul pessoalmente, mas Samuel foi lá em nome de Deus para ungí-lo a fim de que ele fosse rei de Israel. E aqui ele está falando de propósito, com relação que para comigo cumpre o seu propósito. Certamente ele está olhando para essa realidade. Mas apesar dessa realidade, nós vimos nos versículos anteriores, se acabamos de ler, Davi ficou abatido. É interessante como isso acontece conosco, né? Nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós, mas diante dos inimigos, a tendência nossa é nos sentir tão pequenos, achar que os inimigos vão acabar conosco, apesar de termos a promessa de Deus, que Deus estaria cuidando de cada um de nós. E aqui no versículo 2, então, Davi ora ao Deus que realiza aquilo que ele prometeu. Ele está ciente de que Deus realiza e cumpre todas as promessas que ele fez, que Deus fez. Então, nessa oração, está o propósito de salvação, o propósito de preservação. Ele está mostrando aqui, nesse versículo: clamo ao Deus Altíssimo. Altíssimo não no sentido de que está longe, não é essa a ideia, mas aqui está revelando
a onipotência de Deus, está mostrando o Deus forte, o Deus poderoso, está mostrando também a graça de Deus. Davi, como homem, ele não merecia esse cuidado de Deus, mas a graça de Deus é sobre ele, e a graça é algo que nós não merecemos. Deus atribui a nós porque Ele nos ama, não porque nós merecemos a graça de Deus. E eu fico vendo aí algumas pessoas, não, você merece, merecemos nada, não é? Principalmente nesses programas aí de televisão, ou nas lives que tem aparecido, você merece. Merece nada, nós não merecemos nada. É a graça de Deus, mesmo aqui no caso de Davi, é a graça de Deus, é a fidelidade de Deus, é a imutabilidade de Deus. Deus não voltaria atrás naquilo que ele prometeu a Davi através do profeta Samuel. Então ele está clamando a esse Deus Altíssimo, a esse Deus que cumpre para com Davi o propósito que Deus tinha para Davi. Meus amados, quando nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a conhecer propósitos que Deus tem para a nossa vida. E aparentemente, esses propósitos não serão cumpridos, por causa de alguns detalhes que acontecem na nossa vida, algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Era o que está acontecendo na vida de Davi. Ele não planejou aquelas circunstâncias. Elas aconteceram na vida dele. Então nós temos que lembrar que Deus, Ele tem propósito para cada um de nós. E os propósitos de Deus estão na palavra dele. É por isso a insistência, leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, pastor, eu comecei e desanimei. Volta a ler a Bíblia. Continue, não desanima. Porque os propósitos de Deus para cada um de nós estão na palavra dele. Para aquelas pessoas que são filhos dele. Tá certo? Então, é esse Deus a quem nós devemos confiar, porque Ele tem propósito para nós, Ele deixou claro isso na sua palavra. O versículo 3 nos diz, dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Meus amados, essas verdades que acabamos de ler agora, elas devem trazer consolo para cada um de nós diante das adversidades da vida. E olha, todos nós passamos por adversidades. Não existe ninguém, nem um ser humano, principalmente um crente no Senhor Jesus, que não passe por adversidades. Todos nós passamos. Cada um de nós passa. Mas essa fidelidade de Deus, essa salvação de Deus, nos consola. Ele está comigo. Então, para tudo que é casual ou acidental, a providência de Deus está ali. E eu preciso me lembrar disso. Deus está ali para providenciar tudo de que eu necessito diante das circunstâncias que eu estou vivendo. Há recursos disponíveis, e aqui a Bíblia nos diz que os recursos estão disponíveis nos céus, e de lá são enviados para nós. O socorro de Deus vem de lá. E às vezes o socorro de Deus vem de lá, e ele é suprido através de pessoas. E eu comentei aqui
e eu não me lembro se foi um domingo de manhã, que eu comentei que nós, Marlene, eu e o Tiago, que éramos a família na época, nós passamos uma vida mais tão regrada, que a situação, a gente não conseguia, às vezes quase que nem o básico. E eu comentei aqui que às vezes gente da igreja passava lá e dizia que foi no supermercado, foi lá em Ribeirão Preto e fez aquela compra e que pagou isso, pagou aquilo, e contava para nós lá o que comprou, mas não deixava nenhum pedacinho daquele que comprou lá para nós. E a gente passando necessidade. Não porque nós queríamos passar necessidade, não porque nós acabamos cometendo algum erro, e por esse motivo nós estávamos passando necessidade. Não foi por causa disso, foi por causa da dureza do coração daquele povo. Mas Deus também estava nos ensinando, não é? De maneira dura, mas nos ensinando. E uma pessoa, eu atribuo que eu não sabia de nada que está acontecendo. A Marlene me lembrou disso há talvez menos de um mês atrás. Ele passou lá em casa e deixou uma cesta, não era cesta básica, era muito mais que vem de cesta básica, né? Para nós. A Marlene chorou de ver a provisão de Deus para nós naquele momento. Dos céus, Deus manda recursos para ajudar os servos dele, os filhos dele. Então, Deus, ele envia os recursos lá dos céus. Ele vai tocar no coração de alguém para que venha cuidar de nós naquele momento tão difícil que a gente não sabe de onde tirar. Mas Deus sabe. E Ele faz isso. Então, meus irmãos, nós precisamos revelar a nossa fé através da alegria e gratidão por aquilo que esse Deus que é fiel, Ele envia a salvação, Ele é fiel para conosco. Ele nos dá a salvação naquele momento. E aqui não está falando de salvação em termos de ir para os céus. Aqui está falando de salvação em termos da circunstância que Davi estava vivendo. Então, diante das circunstâncias que você possa estar vivendo, lembra desse Deus. Ore a Ele. Você pode nem saber como é e de onde virá o socorro, mas o socorro virá. Deus operará, pode ter certeza disso. Versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Mais profundo que a calamidade seja na nossa vida, mais profundo que seja o perigo e a agonia no nosso coração, o nosso desejo deve ser a glória de Deus. Ó Deus, eu estou nessa situação, mas eu estou aqui para a glória tua. É pedindo a Deus que Ele nos tire daquela situação, não para que a gente diz, olha, eu sou o queridinho de Deus. Não é para isso, não. É para que, através daquele ato que Deus atuou, que Deus nos livrou daquela situação, Ele possa ser glorificado. É isso que Davi está falando aqui no versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Para que as pessoas pudessem enxergar a glória de Deus. Então Davi estava na sombra da caverna, lembra que nós falamos lá de 1 Samuel capítulo 24, mas finalmente Davi, ele vem à entrada dessa caverna, saindo da caverna, e ele canta alegremente o livramento que Deus lhe dá. E ele volta os seus olhos para os céus, em forma de agradecimento a Deus. Nós devemos lembrar disso.
Todo livramento que vem sobre nós é por causa do Senhor Deus. E a Ele nós devemos render glórias. Dar glórias a Ele. Porque apesar dele ser o Deus que parece que está longe, não, mas Ele é o Deus que está também com os humildes de espírito. A palavra de Deus nos diz. Deus está presente. Deus é real. Então é isso que devemos fazer após nós sermos salvos das circunstâncias que enfrentamos. Nós devemos louvar a Deus. E eu me lembro que assistindo aquele filme Titanic, né, que o navio começa a afundar e lá temos irmãos naquele navio e eles começam a cantar um hino, apesar da circunstância. Eles estão lá louvando a Deus, apesar da circunstância. E eu me lembro de ter ouvido alguma coisa, não lembro se o filme mostra isso, mas teve gente lá salva pelo Senhor Jesus que preferiu morrer para que alguém pudesse ser salvo. Ele estava agarrado em alguma coisa lá que poderia salvá-lo e ele permitiu que a outra pessoa fosse, porque a outra pessoa ainda não tinha aceitado a Jesus. Uma maneira de glorificar a Deus. Então nós devemos louvar a Deus quando Ele nos salva das circunstâncias ruins pelas quais estamos vivendo. Então esse deve ser o nosso objetivo também. Não somente quando Deus nos tira daquelas circunstâncias ruins que nós estamos vivendo, mas mesmo que as circunstâncias sejam inalteradas, mesmo que elas continuem aparentemente sendo ruins, continuamente nós devemos mostrar confiança em Deus para esse mundo que nos observa, pessoas que não conhecem a Jesus e até mesmo irmãos nossos que nos conhecem, que nos vê diante daquela circunstância, que não tem saída para aquela circunstância, mas nós devemos continuar louvando a Deus, porque Deus está conosco mesmo naquela situação ruim. Então isso é uma questão de coração. Isso não é uma questão que acontece naturalmente. É quando o nosso coração está confiante em Deus. Mesmo que a circunstância não seja boa, mesmo que as circunstâncias não mudem, nós devemos continuar louvando a Deus. Eu já falei muitas vezes aqui, alguns irmãos que aqui estão a conheceram, a irmã Joana. A irmã Joana teve um problema sério de saúde. Ela começou como que era? Amputado o seu dedão do pé. Começou assim. Depois teve que amputar o pé. Ela ficou sem o pé. Depois foi amputado aqui em cima. Irmãos, eu ia visitar aquela irmã. Eu não conseguia consolá-la. Ela vivia o consolo do Senhor diante daquela circunstância. Não foi resolvido o problema dela, o problema físico dela. Ela faleceu por causa daquela enfermidade. Mas as irmãs, né, Rosa, que iam lá visitá-la, via alegria estampada no coração daquela irmã. Não era falsidade, não. Era algo real. Porque uma pessoa que está numa situação daquela que a irmã Joana passou, se ela não tivesse confiança em Deus, no Senhor, ela ia resmungar, ela ia reclamar, ela ia dizer que Deus não estava olhando para ela, não estava cuidando dela. Mas impressionante a alegria, a confiança daquela irmã. É uma questão do coração. Quando Deus livra, a gente louva a Deus.
Mas se Deus não livra, a gente continua louvando. Nós temos um cântico aí, né? Que fala, esse Deus continua sendo Deus, Ele curando ou não curando, Ele continua sendo Deus. E a nossa atitude deve ser de louvor ao nosso Deus. Então, de uma forma ou de outra, Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. Por isso que é prazeroso honrar a Deus. Eu e você estamos aqui para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para a nossa própria glória. Nós não estamos aqui para dizermos, olha, eu sou uma pessoa vitoriosa, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, Deus me livrando da situação ou não me livrando. Eu sou abençoado, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. O bem maior de um ser humano é a salvação em Cristo Jesus, é ir para os céus. Esse é o bem maior. E nós então devemos louvar a Deus, nós devemos honrar a Deus diante da circunstância. Nós deveríamos orar pensando em Deus como Deus. Nós deveríamos orar, santificado seja o teu nome. Antes de nós pedirmos o pão nosso de cada dia nos dê hoje, nós deveríamos dizer, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome na minha vida, nas circunstâncias pelas quais eu vivo. Essa deveria ser a nossa oração. Mas nós não deveríamos orar, Deus, faça o que eu quero. É o que muita gente está fazendo hoje. Esse é o tipo de oração que não deveríamos fazer de forma alguma. A nossa oração deveria ser glorificado em minha vida, Senhor. É essa que deveria ser a nossa oração. Não importa as circunstâncias. Ser glorificado em minha vida, Senhor. Eu sei que essa atitude, ter essa atitude, não é fácil. Ela não é fácil. Nós, seres humanos, achamos que nós somos o centro do universo. Nós achamos que fomos colocados aqui, todas as atenções devem ser voltadas a nós. Isso é difícil no começo. Mas sabe, meus irmãos, quando nós aprendemos que Deus está conosco, nas circunstâncias boas ou ruins, quando nós aprendemos isso, essa atitude vai mostrar a liberdade que nós conquistamos em Cristo. Que nós somos de fato libertos por Jesus. E não importa a circunstância, elas não nos prendem. A nossa alma não pode ser presa, de jeito nenhum. Nós somos livres, porque somos de Jesus. Mas continuando nesse salmo, o salmista, ele entoa hinos de louvor. Como é que nós lidamos em tempos de grande perigo, rodeados por calamidades? Como é? Nós não temos passado por guerras aqui no nosso país, mas nós vivemos em guerra. O Brasil, por exemplo, nós estamos nesse tempo de eleição, é uma guerra de informações favorável contra um falando mal do outro, e não somente com relação aos candidatos, mas os próprios eleitores. Não é? Nós vivemos em época de pestes, nós vivemos em épocas de privações, pecado, morte, leis desnecessárias. Como é que nós lidamos com nesse tempo de perigo, ou de perigos? Deus, meus amados irmãos, é o nosso refúgio em tempos de calamidades. Pela fé e através da oração, nós devemos voar para esse tempo de refúgio. Davi, então, ele entoa louvores à glória de Deus, bem no meio da escuridão, com uma animação muito alegre. Veja aí versículo 7. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma.
Acordem, harpa e lira, vou despertar a alvorada. Então, Davi aqui está enfatizando 2 vezes coração, revelando qual é o tesouro que está na sua memória. O que é que vem à sua memória? Ele está lembrando de tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Então ele está dizendo aí, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Há um tesouro no coração dele. Tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, ele está fazendo isso usando instrumentos musicais. Ele está cantando de maneira alegre, louvando a Deus, pela maneira como Deus está trabalhando na vida dele. Versículo 9. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Meus amados irmãos, um coração agradecido precisa tornar público o que Deus lhe fez. Nós não podemos guardar para nós aquilo que Deus fez, nós precisamos publicar isso. Isso é uma pública profissão de fé. Mostrar às pessoas aquilo que Deus faz para nós. Pode ser através de cânticos, mas pode através de ser um cântico não musicado, não acompanhado por instrumentos musicais, mas como Davi, ele era músico, ele criou vários instrumentos musicais, ele era um poeta, ele então louva a Deus dessa maneira, e nós também devemos fazer, mesmo que não tenhamos voz bonita, nós devemos fazer isso, porque Deus está interessado no nosso coração. Devemos fazer isso. E aí, falamos aqui em pública profissão de fé. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 16, ele diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Meus amados irmãos, nós devemos ter uma pública profissão de fé, não somente no dia em que nós vamos ser batizados, mas essa pública profissão de fé deve ser normal em cada um de nós, rotineira em cada um de nós, e nós devemos fazê-la por necessidade. Eu necessito fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso publicar a minha profissão de fé como um privilégio. E eu fui alcançado, eu fui salvo. Diante da circunstância, Deus esteve, Deus está comigo. E eu preciso fazer isso. E eu preciso fazer isso por dever. Ai de mim. O apóstolo Paulo diz: ai de mim. Então nós devemos louvar a Deus, cantar hinos de louvor a Deus pela libertação que Ele tem nos dado. Concluindo, versículos 10 e 11. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. O salmista aqui, ele está olhando para a grandeza do amor e da fidelidade de Deus. E ele então está exaltando a Deus. Por causa da grandeza desse amor, por causa da grandeza dessa felicidade, ele exalta a Deus. Para nós que estamos depois da cruz de Jesus, a influência da cruz de Jesus, ela é uma realidade por causa do amor e da fidelidade de Deus para com cada um de nós. E a influência da cruz, ela começa aqui na terra, com a nossa vida, e ela alcança aos céus, porque ela nos leva aos céus. O salmista
orando a Deus, entoando louvores a Deus, por causa desse Deus grande, por causa desse Deus fiel. E essa é a razão para que cada um de nós também possamos dizer a Deus: Deus, eu não vou fazer nada com os meus inimigos. Misericórdia, Deus. Foi o que Davi pediu a Deus, quando ele poderia ter tirado a vida de Saul lá naquela caverna. E ele então vê o cuidado de Deus para com a vida dele. Mesmo ele abatido diante daquela situação, mas ele deixa que Deus cuide de toda a situação. E ele louva a Deus por causa do amor de Deus, da fidelidade de Deus para com a sua vida. A circunstância sendo resolvida ou não sendo resolvida. Porque não foi resolvida a situação de Davi. Saul continuou perseguindo a Davi. A situação não estava resolvida, mas ele continuou louvando a Deus. E eu não sei como é que estão as suas circunstâncias. Se circunstâncias ruins da sua vida foram resolvidas, ou se elas continuam persistindo. É hora de você louvar a Deus, independente da circunstância. É uma questão do coração. Não é uma situação de louvar a Deus por causa de circunstâncias resolvidas, mas é porque o coração está confiante em Deus, não importa as circunstâncias. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, que nesta hora foi anunciada, foi lida, foi explicada, tenha uma transformação completa na minha vida por causa da Tua palavra, na vida de cada um de nós que aqui está. Não sabemos qual é a circunstância de cada um que aqui veio. Eu sei das minhas circunstâncias e cada um sabe das suas circunstâncias. E eu quero rogar-te, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa enxergar ao Senhor como Deus onipotente, como Deus poderoso, como Deus que pode resolver as circunstâncias que estamos vivendo, mas como Deus que pode passar conosco pelas circunstâncias, mesmo elas não sendo resolvidas como nós gostaríamos. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos abandona. O Senhor é o Deus presente. E nós te louvamos e nós te agradecemos pelo Deus que o Senhor é na nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenham um restante de semana guardados pelo nosso grande Deus. Desfrutem o feriado, não é? Que vocês terão pela frente. Descanse ou vão passar em algum lugar, mas que a graça de Deus possa estar com cada um dos irmãos. Amém? Não saia correndo, converse um pouco com os irmãos, tenha comunhão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.